Das tábuas dos palcos ao set de filmagem, ao lado de uma câmera ou de um teclado de um computador, nosso convidado de hoje cria emoções. Sim, porque ele atua, escreve, dirige, produz, tanto no teatro como no cinema ou na TV. Ele é o que poderíamos chamar de multimídia. O Persona tem a honra de receber Tiago Santiago. Tiago, muito bacana ter você aqui com a gente no Persona. Seja muito bem-vindo, Tiago. Muito obrigado, prazer estar com vocês, Atílio, Cris. Uma delícia estar aqui com vocês. Prazer é nosso. Tiago, antes de falarmos sobre o Tiago Santiago, ator, dramaturgo, diretor de TV, autor de novelas, vamos falar sobre o escritor. Em 2021, acho que foi, você lançou o livro Os Caminhos do Mago, com narrativas sobre magias e religiões africanas, inclusive. Tem uma relação aqui, zen budismo, hinduísmo, xamanismo, sufismo, etc, 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 etc. E você, inclusive, adaptou uma obra do Paulo Coelho para o teatro. A gente vai falar sobre isso daqui a pouco. Esses temas do esoterismo, espiritualidade, são temas pelos quais você tem um interesse especial? Sim, desde muito novo eu procurei entender esse mundo mágico em que nós vivemos, um mundo em que o espírito comanda a matéria. E eu fiz mestrado em sociologia. E no mestrado eu estudei muito o pensamento mágico. O pensamento mágico, ele existe em todas as culturas do planeta, todas as culturas do mundo. E isso me interessou muito. Então esse livro, Os Caminhos do Mago, eu vou inclusive rebatizá-lo como Caminhos Mágicos, para chamar mais atenção para os caminhos possíveis. Ele é um livro sobre isso, sobre o pensamento mágico em diversas culturas do planeta e as minhas experiências com esse tipo de fenômeno espiritual, rituais mágicos, que me interessaram muito. Beleza. Tiago, recentemente aconteceu o lançamento do seu livro Dandara, onde você destaca a figura da mulher do zumbi como cabeça, né, dos movimentos que aconteceram no Quilombo de Palmares. Mas antes de você nos contar como você chegou no Dandara, olha só quem fala sobre isso. Ti, eu estou gravando esse depoimento na semana que completa 1 ano do nosso lançamento de Dandara na Livraria Travessa. Isso é muito simbólico para mim, sabe? E quando eu penso na nossa trajetória, se a gente for fazer uma retrospectiva, né? Em 2004, nós brindando devido à novela Escravizaura, a primeira novela sua como autoria principal e minha primeira novela. Foi um momento muito forte, aquele encontro. E de alguma maneira eu sentia que ele ia reverberar de outras formas. E a moleca é como se ela fosse o cerne de Dandara, né? Que é essa menina guerreira que não foi escravizada, que era uma lutadora, né? Jogadora de capoeira. E mais pra frente a gente se reencontra, a gente troca, eu falo que eu escrevo, fazemos uma live delícia, nostálgica durante a pandemia, e você me faz esse convite para escrever Dandara, que foi o que me fortaleceu, foi o que me ancorou na pandemia, foi o que me preencheu de ancestralidade, de história, de memória. Então, eu sou muito grata a você, e eu acredito que Dandara ainda vai ter um caminho grande pela frente, nosso filhinho que está completando 1 ano, e vida longa Dandara, e gratidão por tudo, meu amigo. Beijo grande. Já vi que eu vou me emocionar muito hoje aqui, Atílio e Cris. Uma delícia ouvir esse depoimento. Axé, Dandara, axé, Bárbara.
Eu escrevi Dandara porque eu descobri que eu era completamente ignorante do que tinha acontecido nos quilombos de Palmares. Foi um reino, na verdade, Angola Janga. Esse reino nunca foi derrotado. Zumbi não foi assassinado. E as pessoas não sabem disso. Houve 5 narrativas diferentes da morte de Zumbi, todas por parte dos colonizadores portugueses. Eu tenho na minha família, apesar de ter nascido branquinho, essa história que minha avó me contava de que nós somos descendentes de negros. Então eu, assim como Jorge Amado, como outros, reconheço essa ancestralidade. E ao pesquisar os quilombos de Palmares, me veio essa vontade muito grande de narrar o que aconteceu. Essa nação vitoriosa, que nunca foi derrotada, porque o que aconteceu foi que eles derrotaram a capital, mas havia mais 12 cidades, e sobre elas não se falou. A partir desse momento, os colonizadores adotaram a tática de não falar mais sobre o assunto. Esse povo se espalhou pelos sertões do Brasil. Houve mais 2 reis depois de Zumbi. E, na verdade, o que acontecia em Angola Janga, que eram os casamentos interraciais, uma sociedade democrática em que os representantes, os governantes eram eleitos, enfim, uma sociedade miscigenada, em que todos eram acolhidos, se tornou o Brasil. Então, a nossa tese é: Angola Janga, os quilombos de Palmares nunca foram derrotados e são a semente mãe, máter do Brasil. E você coloca isso pelo olhar da Dandara? Coloco tudo isso pelo olhar da Dandara. Dandara é a nossa protagonista. Nós temos muito pouca informação escrita sobre Dandara, mas temos uma tradição oral muito grande que chegou até nós e que nos diz, inclusive, isso, que Zumbi não morreu. Todos nós escutamos isso, Zumbi não morreu. É uma coisa que vem da nossa ancestralidade desde o século XVII. Perfeito. E como você falou, você é formado em Sociologia, tem mestrado na área e a sua dissertação foi sobre a descoberta portuguesa da África e de como os cronistas da época classificavam os povos africanos que encontravam nas suas viagens. O que te levou a essa pesquisa que resultou na tua tese? Então, esse meu interesse sobre o Brasil, sobre como o Brasil se constituiu, sobre esse encontro de culturas, esse caldeirão que é o Brasil, esse país que é, em sua maioria, não branco, me fez participar, na época da minha faculdade, de um núcleo de pesquisas sociais, chamava-se o Núcleo da Cor. A minha orientadora, Ivone Magui, tinha essa curiosidade que eu partilhava com ela, de ver como tudo isso começou. Então, começamos a pesquisar nos documentos da época, Cadamosto até Camões, essas narrativas do encontro dos portugueses com africanos, nos séculos XV e XVI. E foi a minha dissertação de mestrado. Vocês fizeram bem o dever de casa. Nunca esperava que vocês fossem falar da minha dissertação de mestrado aqui. Bom, mas agora vamos voltar no tempo, tá? Você começou sua vida profissional com 14 anos de idade, né? Estreou nos palcos em grande estilo, na companhia de renomados artistas e dirigido por alguém que já era um grande nome no cinema e no teatro. E a gente fez um quadro sobre ele. Olha lá. Domingos de Oliveira, um dos mais talentosos e versáteis criadores dos nossos palcos e das nossas telas, nasceu no Rio de Janeiro, em 1936. E desde cedo se interessou pelas artes, especialmente pelo cinema e o teatro. Formado em letras pela Faculdade Nacional de Filosofia, logo se envolveu com o movimento estudantil, onde passou a atuar e dirigir espetáculos. Ele foi um dos fundadores do histórico grupo Opinião de teatro. Domingos estreou no cinema, já como roteirista e diretor, ao lado da atriz e futura esposa Leila Diniz, com o filme Todas as Mulheres do Mundo, de 1962. Sua longa filmografia solidificou o seu status como cineasta. Domingos de Oliveira faleceu em 2019, aos 83 anos, mas seu estilo, apoiado numa mescla de humor e crítica social, continua a inspirar gerações de novos cineastas. Amo o Domingos. Domingos foi uma pessoa fundamental na minha vida.
Domingos foi a primeira pessoa que me chamou para trabalhar em TV, em 1982, Quadros do Fantástico. Depois ele foi o primeiro diretor de uma peça minha, foi A Fonte da Eterna Juventude. E, assim, Domingos me ensinou muitas coisas. Quando eu tinha 14 anos, a primeira peça que eu fiz foi 6 personagens à procura de um autor, com a Dina Sfati como atriz principal. O diretor era Paulo José. E foi um acontecimento extraordinário na minha vida, um acontecimento mágico. Eu queria ser ator. Eu tinha esse sonho desde menino, por causa da minha mãe, que era atriz antes de mim. E me contava, me mostrava, né, o outro lado, né, os bastidores. Eu via as novelas e via aqueles atores. E minha mãe conhecia aqueles atores. E ela era uma grande contadora de histórias também. Então, ela fez despertar em mim essa vontade pelas artes cênicas. Fiz um teste e acabei estreando aos 14 anos de idade, o que quer dizer que eu vou fazer agora 47 anos de carreira. Com esse corpinho de 20, né? Obrigado, Atílio. Agora, sua mãe, você estava falando da sua mãe. Sua mãe foi uma pioneira da televisão do lado do Rio de Janeiro. Ela trabalhou na TV Tupi, fez grande teatro, fez Teatrinho Troll, ganhou um prêmio no teatro. Trabalhando com quem? Tônia Carreiro. Tônia Carreiro, né? Mamãe foi realmente, ela teve 2 fases como atriz. Essa primeira fase antes de casar e ter 3 filhos e ter um marido que não apoiava a sua carreira e aí ela buscou a estabilidade econômica como professora, abandonou a carreira durante muito tempo, tinha uma amargura por causa disso, que eu convivi com isso na minha infância, porque ela tinha essa nostalgia da carreira, em que ela tinha sido a jovem estrela e tinha abandonado e via muitas colegas indo em frente. E depois ela teve a segunda fase da carreira dela, que eu, de alguma forma, impulsionei. Então, Quando você a levou para a Record. Sim, primeiro com a peça Lira dos 20 anos, do Paulo César Coutinho, em que nós tivemos essa oportunidade de estarmos no mesmo espetáculo juntos. E depois, quando eu a levei para a Record, ela fez a Escravizaura, Prova de Amor, Os Mutantes comigo. E foi uma maravilha, porque ela, de alguma forma, se realizou de novo enquanto atriz. Ela era uma ótima atriz. Então, assim, mamãe me ensinou muito, Helena Xavier. Vamos dar uma salva de palmas para ela? Vamos. Viva Helena Xavier! Viva! Agora, existe uma curiosidade em relação à sua mãe, né? Você falou que ela era uma grande contadora de histórias. E ela contava histórias em episódios para você, né? Deixando essa expectativa aí no ar. É verdade isso, né? É verdade. A gente, toda noite, ao dormir, mamãe lia um capítulo de algum livro interessante e deixava sempre no gancho. Então foi aí que eu aprendi essa arte do gancho, de segurar a atenção do espectador. A novela, né? Da novela, do folhetim. O folhetim. A velha arte do folhetim é deixar o gancho no final do capítulo. Gente, já estou chorando aqui. Boa. E eu também me interessei muito pela leitura por conta desse hábito. Era isso que eu queria dizer. Então, eu ia tocar nesse assunto. Houve uma época que ela dava aulas, não é isso? E você ficava numa biblioteca, uma coisa desse tipo? Sim, minha mãe deixou a carreira de atriz para ser professora, estava muito cansada da carreira de professora, então ela trabalhava para a prefeitura, foi trabalhar numa biblioteca, uma biblioteca municipal, e era bem em frente do apartamento que a gente morava. Então, minha mãe estava ali e eu virei aquele ratinho de biblioteca. Nessa época eu lia uns 3 livros por semana. Eu estava ali com a minha mãe, estava lendo, levava os livros para casa, lia, eu amava ler. Eu acho que a minha carreira de escritor virou uma realidade muito por conta dessa leitura, oportunidade, né, que eu tive de leitura, né? Que hoje em dia o que te atraía mais? Que tipo de leitura, você lembra? Ai, de tudo, mas eu gostava dos folhetins. Eu gostava muito de Dumas, de Alexandre Dumas, de todos os... Eu gostava dos best-sellers. Eu lia de tudo. Lia Os Miseráveis. Os Miseráveis, Victor Hugo, lia tudo. Da literatura nacional também lia todo Jorge Amado, que eu podia ler, lia todo o Érico Veríssimo, que eu podia ler. Enfim, os grandes, né? Guimarães Rosa, Graciliano Ramos, os clássicos da época, né? Porque isso estamos falando da década de 70, então... Isso dá uma consistência, né? A cultura, ela pode fazer a diferença na vida de uma pessoa.
tenho muito pena de uma geração que, de alguma forma, se distanciou da leitura, porque aqueles que vão ler, aqueles que leem, eles ganham instrumentos que os tornam mais capazes, né, de enfrentar situações, reconhecer códigos. Aí, com 15, 16 anos por aí, você foi estudar no Atlantic College, que é um maravilhoso castelo no Reino Unido. Era uma espécie de mergulho no idioma inglês ou tinha também algum tipo de atividade artística lá? Eu tive a sorte de ser colocado para aprender inglês também muito cedo. Assim, meus pais não tinham muito dinheiro, uma família de classe média, de Copacabana, mas eles investiam na educação da gente. Então, meu pai tinha isso, que eu tinha que aprender inglês desde novo. Então, quando surgiu essa oportunidade de bolsa de estudos, eu estava preparado, porque o meu inglês, aos 14 anos, quando eu fiz os exames para essa bolsa de estudos, me permitiram ganhar essa bolsa. Eu fui para a Inglaterra com 15 anos de idade. Era uma organização internacional que existe até hoje, que é o United World Colleges. Foi criada depois da Segunda Guerra com o objetivo de trazer gente do mundo inteiro para estudar junto, para promover a paz internacional. E essa organização já teve como presidentes desde o rei Charles III até Nelson Mandela, a rainha Noor da Jordânia. É um pessoal que tem muita influência, digamos assim, né? E você convivia com pessoas de todas as partes do mundo. 60 então, países. E aí também aprendi a reconhecer, né, que temos o mesmo Deus, temos o mesmo planeta, não importa a sua religião, não importa de onde você veio, é o mesmo mundo, é uma humanidade só. E foi muito bom ter essa convivência com essas pessoas, desde os esquimós até aborígenes da Austrália, gente de Madagascar, enfim, do mundo inteiro. Rica, né? Agora, quando você voltou para o Brasil, você teve uma passagem pelo tablado, né? E lá com o diretor Carlos Wilson, Damião, e você participou daquela histórica montagem do Capitães de Areia. Dali saíram vários atores que seguiram carreira e hoje são grandes nomes, né? Um deles fez questão de te mandar umas palavras. Que maravilha! Tiago é uma pessoa que eu guardo muito carinho. Além de admiração profissional e respeito, eu tenho um carinho muito grande por ele. Tiago, nós nos conhecemos, tínhamos mais ou menos 19 anos de idade. Era a minha primeira peça como ator, Capitães da Areia, dirigida pelo Carlos Wilson. E o Tiago já era um ator relativamente experiente. Tinha morado, se eu não me engano, já na Inglaterra, muito jovem, falava inglês fluentemente, e eu ali começando os primeiros passos no teatro. E o Tiago, para mim, foi uma referência. E eu olhar para aquele rapaz da mesma idade que eu, que já dominava o teatro, já conhecia profundamente dramaturgia, aquilo foi muito importante para mim. Acho que ele nem sabe disso. Nos perdemos um tempo e depois nos reencontramos. O Tiago já um grande autor, um autor que foi ganhando espaço na TV Globo, na TV Record, no cinema, no teatro brasileiro. E aí eu tive a oportunidade de fazer textos que eram de autoria dele, né? E aí foi muito bacana também, porque sempre foi um encontro. O Tiago, acho que é a única pessoa no meio profissional que me chama de Beto. E isso vem lá de trás. Então, mesmo nós nos tornando profissionais, já com 40 e tantos anos de carreira, a gente ainda guarda um carinho lá da nossa juventude, para mim muito especial, porque foi meu início. Saudade de você, um beijo muito grande para você e parabéns, você merece essa e muitas outras homenagens. Beijo grandão. Ai, que delícia esse depoimento do Bom Tempo. O tablado foi muito especial na minha vida. Fui aluno não só do Damião, mas fui aluno de Maria Clara Machado, de Luiz Cardoso. Fiz com a Maria Clara Machado Cigarras e os Formigas. Maria Clara Machado, autora de Pluft, autora de grandes histórias para o público infanto-juvenil. É uma autora que forma, desde aquela que formou e ainda forma até hoje a plateia infantil. O tablado continua na sua missão, é um lugar mágico,
muito especial. E reviver, relembrar tudo isso é muito especial para mim. Você fez o Rei Mago lá no tablado? Não, mas a Maria Clara Machado publicou nos cadernos do teatro, do tablado. Fiquei tão feliz quando Maria Clara leu o texto e gostou do texto e falou, vamos publicar nos cadernos do teatro. Eu lembro até do número, caderno de teatro 106 do tablado. E a gente montou e ganhamos muitos prêmios. Foi a primeira peça, na verdade, que eu escrevi. Foi a peça que me transformou em autor. Não foi a primeira peça montada, foi a segunda. Mas foi a primeira que eu escrevi com 19 anos de idade. Que maravilha. Bom, ainda nos anos 80, você passou a atuar na televisão e acontece aquela sua estreia como autor teatral, né? Com a Fonte da Juventude, né? Sim. Mas vamos falar sobre isso no próximo bloco? Maravilha. Voltamos já com o Tiago Santiago. Estamos de volta para o nosso bate-papo hoje com o Tiago Santiago. Tiago, em 1982, um adolescente apaixonado por teatro te viu no palco e isso foi para ele uma inspiração. Olha só o que ele te conta. Eu tinha mais ou menos 12 ou 13 anos quando eu vi o Tiago Santiago pela primeira vez. Ele estava no palco ao lado da Marília Pêra, fazendo Adorável Júlia no Copacabana Palace. Foi a primeira peça profissional que eu assisti na minha vida. E vendo aquele menino em cena, ele era só alguns anos mais velho que eu falei, é possível. Eu também quero estar ao lado dessas pessoas e fazer o que ele está fazendo. Então o Tiago tem essa importância na minha vida. Anos depois, eu já era ator profissional, eu tive a oportunidade de fazer uma novela escrita pelo Tiago, chamada Os Mutantes, Caminhos do Coração. E ele me deu um personagem fantástico, um vilão chamado Fredo, que é inesquecível para mim, para minha carreira, para as pessoas que assistiram. Eu tenho muita admiração por você, Tiago. Acho você um dos maiores autores do nosso país e eu estou muito feliz de estar aqui te dando esse abraço e agradecendo por tudo que você representa na minha vida e também por sua amizade. Abraço, meu querido. Até já. Que maravilha, muito bom ver o Petrônio falando isso. É uma delícia. Eu tenho um carinho muito grande pelos atores, talvez por ter começado como ator. Eu amo atores, atrizes. Então, sempre que eu escrevo uma novela, eu sempre me coloco na posição de quem vai fazer a personagem. Então, estou sempre procurando dar boas falas, não deixar o ator sem falas na cena, não deixar os atores sem aparecer muito tempo. Eu tenho esse carinho pelos atores e eu amo esse grande artista, esse grande ator que é o Petrônio Gontijo. Bom, Tiago, dizem que a primeira peça ninguém esquece, mas o primeiro texto também não. A leitura veio cedo na sua vida, mas e a escrita? Quando que chegou para você? Eu tentava, ainda muito jovem, escrever. E foi difícil começar realmente a criar peças com consistência, com essa capacidade de realmente acontecerem. Mas aconteceu ainda na adolescência, primeiro com o Alto do Rei, que ficou publicado nos cadernos de teatro, depois com A Fonte da Eterna Juventude. Eu escrevi essa peça sobre o Ponce de León, essa vontade de ser eternamente jovem. Eu tinha um pânico da morte que hoje em dia eu não tenho mais. Mas como um jovem ali de 20, 21 anos, quando eu escrevi a peça, eu tinha um pânico absoluto, eu queria ser eterno. E aí essa identificação com o Ponce de León, que eu procurava a fonte da eterna juventude, e escrevi essa peça e, para mim, a grande surpresa, o Domingos Oliveira amou o texto e quis montar. E montamos com o Paulo José, que tinha sido meu primeiro diretor, foi também meu primeiro protagonista, com o Cláudio Marzo, que tinha acabado de fazer o grande sucesso de Pantanal. E foi um acontecimento também mágico na minha vida. Agora, aquela coisa de escrever poesia para as namoradas, não tinha isso? Eu sempre gostei de ser poeta também. Eu sempre amei a poesia. Participei de um grupo de poesia
também quando era jovem, com poetas, chamava-se Poética. Tá na ficha de vocês aí? Não, né? Isso é novidade. E algum dia eu tenho essa vontade de publicar a minha poesia reunida, meus versos esparsos. Muito bom. Então, legal. até hoje Bacana. escrevo poesia. Mais uma mensagem para você. Quem será, hein? Quem será? Olha lá. Olá, eu sou o ator e diretor Rogério Fabiano. Eu queria passar aqui para falar lindamente de Tiago Santiago, esse expoente, ator, também diretor e um grande dramaturgo, um amigo querido da minha adolescência. Nós nos conhecemos no Teatro Tablado aos 14 anos de idade e nunca mais a gente se separou. Uma amizade linda que eu mantenho até hoje. Tivemos histórias maravilhosas na vida pessoal, com amigos, construindo projetos maravilhosos na área profissional. Tive a honra de fazer o Rei Mago com ele no teatro, dirigi o texto dele, 4 Formas de Amar, fiz 3 novelas dele na Record. É um amigo querido e vocês vão conhecer bem sobre ele, porque é um grande homem da dramaturgia, um homem inteligente, sensível. Tiago, eu te amo, parabéns por tudo e muita saudade sua. Fica bem, até já. O Rogerinho tinha 14 anos, eu tinha 17 quando a gente se conheceu. Em 1980, no Teatro Tablado. E é uma amizade que perdura até hoje. É tão bom a gente ter esses amigos de décadas. Então, é uma felicidade para mim escutar o depoimento do Rogério Fabiano. Bom, ainda no teatro você fez a adaptação para o palco do Brida, do Paulo Coelho, um enorme sucesso na época, né? E parece que ele resistiu muito até autorizar a ser feita essa montagem. Como é que foi isso? Não lembro exatamente desses detalhes. Quem comprou os direitos da adaptação foi a atriz Blanche Torres, que fez a Brida. E quando eu entrei para o projeto, já estava autorizado. O Paulo já era um grande sucesso, ele se tornou um sucesso, um fenômeno, muito rapidamente. Sim. E Brida foi o 2º livro dele. E nós lotávamos o Teatro Vila Lobos. Carlos Vereza, Italanandi, que desde então se tornou uma grande amiga minha também, fez muitas coisas comigo. E foi outro acontecimento mágico. Paulo Coelho ia sempre nas coxias, ele tinha muita... Realmente ele vivia a fé dele. Então nós fazíamos orações, ele ficava na coxia, mentalizando tudo, o sucesso. Então foi uma outra experiência mágica. Eu tenho até um capítulo no livro Os Caminhos do Mago, que é a magia de Paulo Coelho. E assim, Paulo é um grande exemplo para mim. Ele nunca autorizou, depois ele não tem mais autorizado. Hoje em dia ele é avesso. Ele nunca deixou, por exemplo, O Alquimista virar um filme em Hollywood, que já houve várias ofertas para que isso acontecesse. É bem raro o Paulo autorizar uma adaptação de uma obra dele para o audiovisual hoje em dia. Talvez por conta do que aconteceu com a novela Brida na TV Manchete, que não teve nada a ver comigo, mas que foi a última novela da TV Manchete e não chegou a ser concluída. Exato. Bom, você mencionou a Blanche e ela está aqui para te mandar uma mensagem. E aí, Tiaguinho, tudo bem? Eu tô aqui para te dizer que você mora nas minhas melhores memórias, que eu tenho muita saudade de você. E eu achei 2 fotos, nossa, quando a gente fez Brida, você como Lawrence e eu como Brida, aqui. E que você continue sendo esse escritor, esse roteirista maravilhoso, esse amigão do peito sensacional, esse paizão que você é. Eu amo muito você. Que delícia ver a Blanche. Blanche é uma atriz muito talentosa. Foi uma produtora sensacional, fez aquele sucesso de Brida. Não quis continuar a carreira. E acontece na vida, eu já vi isso acontecer algumas vezes. Não é uma carreira fácil, a carreira de artista, porque o artista ele tem sempre que se reinventar. E você termina uma peça, termina um filme, termina uma novela, você tem que buscar o próximo projeto. Então, eu entendo isso. Eu vi desde a minha mãe e há muitos outros casos, vi gente que protagonizou novelas, várias novelas, e depois deixou a carreira. Então, ser artista é reinventar-se sempre. Fiquei muito feliz com o depoimento da Blanche
E vocês continuam a me emocionar aqui a cada depoimento. Não esperava. Bom, chegou uma hora que você começou a atuar também na TV e entra para a novela Livre para Voar, né, do Walter Negrão. Como é que foi para você esse novo ambiente, né? Estúdios, câmeras, uma nova rotina, né? Como é que foi para você? É muito diferente, né, o teatro da TV. O teatro que tem aquela repetição da mesma história todos os dias. E a TV era aquele desafio de sempre uma cena diferente e uma espera muito grande nos estúdios, que era tudo um terreno desconhecido para mim, essa questão do profissional esperar. Marcello Mastroianni disse, o que é ser ator? É esperar, esperar, esperar. Tem muita espera, né? Para a gente chegar nesse momento de gravar, de contar as nossas histórias. Então, aquilo tudo foi um desafio. As externas noturnas eram mais difíceis. Ou então, as externas de manhã cedinho, acordar às 4 horas da manhã, para estar pronto às 5, para alguém te levar, para maquiar e botar o figurino para começar a gravar às 7, porque tinha que começar a gravar cedo, lá em Niterói. Era um outro ritmo muito diferente de tudo. Mas isso tudo, essa experiência que eu tive como ator de novela, foi fundamental depois, quando eu me tornei autor de novela. Nunca coloquei, por exemplo, uma senhora, uma atriz mais velha, numa externa noturna. Ou um senhor, enfim, eu tinha esse cuidado, esse carinho de proteger os meus veteranos. Sempre gostei muito de ter veteranos nas minhas novelas, né? Porque são poços de sabedoria. Se eu coloco um ator veterano, uma atriz veterana numa cena, tenho que dar a essa pessoa, esse intérprete, a oportunidade de brilhar. Perfeito. Muito bom. Agora, no Livre para Voar, você fazia o Kim. Sim. Que era o irmão de... Era o irmão do Jajá, que era o Rodolfo Botino, e da Thaís de Campos, que até hoje é minha maninha. Olha ela aí. Bom, eu vou falar do Thiago, que é uma pessoa que para mim virou meu mano, que a gente se conheceu há tanto tempo atrás, mas a gente ficou mesmo parceiro, foi quando a gente foi fazer Livre para Voar, e a gente era irmão. E esse carinho, esse afeto, ele perdurou durante anos. A gente está longe, mas a gente sempre está ligado. Além de ser um cara super talentoso, porque ele é um cara que escreve, tem muita pena de não representar mais, mas é ótimo ator, ótimo escritor, é uma pessoa que tem um coração e acolhe todo mundo. Ele está sempre se preocupando com o outro. E essa afinidade, sabe, que a gente tem um pouco também com essa preocupação, que eu também sou muito assim, sou muito mãe. Então eu também sempre que encontro ele, fico querendo saber como é que ele tá. Como é que você tá, meu mano? Me conta aí, o que você está fazendo agora? Sei que você tá no Brasil e eu quero te ver porque eu também estou aqui. Minha maninha, Thaís de Campos, a gente se trata de maninha até hoje. Uma amizade que dura desde 1984, 40 anos de amizade. É uma pessoa sensacional, fenomenal. Quero muito que Thaís esteja na pré-estreia do meu filme, o primeiro que eu dirigi e produzi, respondendo a pergunta dela do que eu estou fazendo. Meu filme vai estrear e quero muito que Thaís venha ver. Possessões, né? Possessões. Não tenho muita dúvida que ela vai mesmo, né? Agora, nessa sua passagem dos palcos para a televisão, você começou a escrever roteiros para a TV, primeiro como colaborador, né? Aí você fez Vamp, Kubanacan, Uga Uga, deve ter outras também. E veio a se tornar depois um autor de novelas de sucesso. E a gente preparou um quadro sobre esse profissional que está na raiz da criação do que talvez seja o nosso principal produto audiovisual, inclusive de exportação, né? Que é a novela. O trabalho do autor de novelas exige muita dedicação e grandes doses de criatividade. Esses profissionais se tornam verdadeiros arquitetos de histórias que têm como objetivo nos envolver, nos emocionar e nos fazer refletir sobre nossas próprias existências. Baseados em questões sociais, históricas, psicológicas, éticas ou estéticas, o desafio é conceber enredos cativantes, repletos de conflitos e reviravoltas, que nos mantenham em estado de constante expectativa.
Para alcançar esses objetivos, costumam mergulhar fundo na psique humana para criar personagens multidimensionais e motivações verossímeis, a ponto de se tornarem quase reais aos nossos olhos e que ganham vida própria na interpretação dos atores. E é assim que nós nos mantemos cativos às tramas. Tiago Santiago desenvolveu esse dom desde menino, nos tempos em que sua mãe lhe contava aquelas histórias em capítulos, deixando sempre uma expectativa sobre o que aconteceria a seguir. Era uma novela, portanto. Que delícia ver esse quadro e ver ali ao lado de minha mãe, tão jovenzinho. Muito bom, muito emocionante. Muito obrigado por essa experiência que vocês estão me proporcionando hoje. Agora, é um trabalho que requer não só inspiração, como também muito fôlego, né? Como é que é seu dia a dia quando você está, vamos dizer, escrevendo uma novela, no meio de um processo de uma novela? Foram 14 novelas. Eu me lembro que eu não estava acostumado com o ritmo da novela. Em Vamp, que foi a primeira novela, eu escrevia 2 capítulos por semana com o Antônio Calmon. E a gente fazia uma reunião toda segunda-feira, criava a história daquele bloco de 6 capítulos. O Calmon ia escrever os resumos dos capítulos, passava o resumo. O resumo chegava com 7 páginas, a gente tinha que escrever 30. Eu não estava acostumado a ficar sentado aquele tempo todo, digitando e criando. Então, assim, doía literalmente. Teve um momento que eu comecei a escrever de pé, teve um momento que eu comecei a escrever ajoelhado. E, literalmente, para conseguir dar conta do meu trabalho, porque eu não podia falhar. Eu tinha que estar com os 2 capítulos prontos, na data certa, e depois eu ainda revisava os capítulos para o Calmon. Tem a pressão do tempo, né? Também, né? Sim, e exatamente, que eram 6 capítulos por semana. Então, assim, aprendi muito ali com o Antônio Calmon, essa mecânica, né, de como criar uma novela, e realmente é um trabalho muito grande, é um trabalho de muitas horas por dia. Então, o que eu fiz quando eu comecei a me tornar autor titular é que eu dividia em alguns turnos por dia. Então, eu acordava, tomava café da manhã, primeiro turno. Aí eu fazia uma pausa, aí eu ia fazer alguma outra coisa que precisava fazer, banco, qualquer coisa do cotidiano para dar uma desligada daquilo. Almoçava, tinha um tempinho de meia hora de descanso, segundo turno. Aí eu parava, ia me exercitar, porque eu comecei a também achar que para sobreviver a essa rotina massacrante do autor de novelas, eu precisava me exercitar, então sempre me exercitei. Aí voltava da malhação, terceiro turno. Aí jantava, via alguma coisinha na televisão e tal. Aí antes de dormir, quarto turno de trabalho. Então eu dividia assim, em turnos de 3 horas assim, por dia, para poder vencer essa rotina de conseguir essa maratona que é escrever novela. E uma loucura, porque assim, não é só, né, o tempo, a pressão. Também é aquele momento que você está criando, né, o tempo todo. Então, assim, nem sempre você está, né, de repente você está num dia que você fala, nossa, não estou conseguindo criar, né? Nem sempre os deuses da inspiração estão favoráveis. Olha, como dizia o Bernard Shaw, se eu não me engano, é 1% de inspiração e 99% de transpiração. Então, ali eu aprendi, não tem essa de deu branco, não sei o que fazer. Tem que fazer. Não dá tempo. Tem que acontecer. Então, pega seu tema, pega sua história, aprofunda o personagem, cria, coloca piada, alguma coisa emocionante, alguma coisa que as pessoas possam se identificar. Enfim, inspiração não falta. A inspiração está na humanidade, a inspiração está nos jornais, a inspiração está hoje em dia na internet, a inspiração está nas pessoas que você conhece. Não falta inspiração, não faltam histórias com que as pessoas possam se identificar. O que é preciso é realmente a dedicação, a transpiração. Pegar o touro à unha. Bom, depois de 2 décadas trabalhando na TV Globo, aí você vai para a TV Record. E lá você escreve várias novelas. Mas você começou com a Escrava Isaura. Como foi que você encarou esse trabalho, né? Porque já existia uma versão anterior, né? E foi um marco da televisão. Foi assim, eu trabalhava com Erval Rossano no programa Você Decide. Então, quando o Erval brigou lá com a Globo, foi para a Record, ele me chamou para ser o autor da Escrava Isaura. Mas a gente não podia usar nada do texto da Globo, nenhuma. São 2 novelas completamente diferentes. Por isso as pessoas às vezes falam, o remake da Escrava Isaura. Não foi um remake, foi uma nova versão.
foi uma nova adaptação muito diferente da do Gilberto Braga. Havia os quilombos, que não havia, por exemplo, na versão de 76. Os personagens que eram escravizados, eles eram descendentes de família real, ou se tornavam um garimpeiro, um dos homens mais ricos do Brasil. Eles eram agentes da própria liberdade, eles eram enaltecidos por sua beleza, por sua sabedoria, por sua ancestralidade. Então, foi um grande sucesso a Escravizauro de 2004. E todo o trabalho que eu tive na Globo, né, desde o tempo de ator, eu comecei lá em 82 até 2004, quando eu saí da Globo depois de 22 anos, todo esse know-how que eu trouxe da Globo foi extremamente valioso naquela época. Começou um núcleo de dramaturgia que está aí até hoje. Logo depois da Escravizauro, eu fui chamado para ser coordenador de teledramaturgia da Record e continuei ali uma carreira de sucesso que durou até 2009 na Record. Já faz 15 anos que eu saí da Record. Caramba, 15 anos já. Então, mas aí vem a novela Os Mutantes, uma enorme saga, né, que prendeu o fôlego dos telespectadores ao longo de quase 600 capítulos. Sim. Impressionante. Vamos falar sobre isso e sobre o filme que você está lançando no Brasil no próximo bloco? Maravilha. Beleza. Voltamos já com o Thiago Santiago. Voltamos para a nossa conversa com o Thiago Santiago. Bom, Thiago, entre suas criações na TV Record, estão as novelas Prova de Amor, Caminhos do Coração, a minissérie Na Mira do Crime e, como a gente falou, né, você foi responsável por um dos maiores fenômenos da TV brasileira, que foi Mutantes, né? Essa novela que aconteceu em 3 fases e que tiveram aí 600 capítulos, né? É uma mistura de ficção científica, terror, fantasia, que é um tema que não é muito abordado, né, em novelas, né? Como é que surgiu a ideia? Então, é muito curioso, porque a minha primeira ideia de novela era fazer um policial Quem Matou. E eu comecei a pensar, é uma empresa em que as pessoas vão morrendo, a gente não sabe quem matou, porque o Quem Matou, ele tem muita força com a audiência. Então eu queria fazer uma novela com Quem Matou, e eu queria um gênero diferente, porque eu tinha feito uma novela histórica, Escravizauro, uma novela contemporânea, que era Prova de Amor, precisava fazer uma novela diferente. Aí eu comecei a fazer, mas isso não está tão diferente assim, esse Quem Matou, preciso de um elemento original, algo para dar um gimmick. E sabe-se lá de onde veio assim a palavra mutante. Se nessa empresa criavam-se mutantes. Eu tinha feito uma peça tinha escrito uma peça que a Itala Nandi tinha me proposto, chamava-se DNA, a comédia, e eu tinha entendido que já há algumas décadas o ser humano tem essa capacidade de modificar o próprio DNA. Isso aqui é proibido mexer no DNA humano. Mas hoje em dia já existe a tecnologia científica para inserir outros genes no DNA humano. Eu pensei, se nessa empresa estivessem fazendo esse tipo de experiências? E foi essa a gênese dessa novela. Mutantes. Que foram, na verdade, 3 novelas, mas com alguns personagens que seguiram do começo ao fim e que tinha, além da ficção científica, da aventura, da fantasia, tinha muita comédia. E a comédia é o que até hoje faz com que as pessoas viralizem, que você vê quando você vê cenas que os jovens hoje em dia muitas vezes conhecem os mutantes por causa das cenas engraçadas, porque era, na verdade, uma grande diversão também. Mas era uma diversão que também tinha a vontade de dizer para as pessoas que cada um tem um dom, cada um de nós tem dons que podem ser explorados, que podem ser desenvolvidos. Cada um de nós é um ser único, com dons, e reconhecer o seu próprio dom, aquilo que você pode fazer de melhor, aquilo que te diferencia dos outros. Isso acho que foi também uma das razões do sucesso de Mutantes, além do humor, da ficção científica, da originalidade da história. Aí vem o filme, o Possessões, que você vai lançar agora aqui no Brasil, né? Escrito e dirigido por você, também bebe dessa fonte do terror, tal, né? Foi premiado lá nos Estados Unidos, em Los Angeles, no festival lá. Sim.
Há uma grande legião de fãs do gênero terror no mundo inteiro, né? Mas depois do Zé do Caixão, aqui no Brasil quase não se produziu filmes de terror. Você tem alguma ideia de por quê? Olha, é um fenômeno. Foi um desafio fazer esse filme. Não sei por que eu inventei de que meu primeiro filme seria um filme de terror e não uma comédia, que seria o caminho tradicional de um novo cineasta, que eu não posso mais me chamar de jovem, aos 61 anos de idade. Mas enfim, foi a inspiração que veio e criar esse filme sobre esse fenômeno, que é um fenômeno reconhecido em todo o planeta, em todas as religiões, muçulmanos, judeus, evangélicos, umbandistas, candomblé, enfim, cristãos, de todos, católicos, todos reconhecem o fenômeno das possessões. Então, o filme é sobre isso, são duas histórias e talvez a concorrência com os Estados Unidos, principalmente, mas também com outros países em que o gênero foi mais explorado, talvez a aptidão do brasileiro, a vontade do brasileiro da comédia, sejam razões que expliquem por que há tão poucos filmes de terror no Brasil. Então, eu espero que as pessoas venham ver, porque nós procuramos criar um filme de terror brasileiro de qualidade, ganhou Los Angeles Independent Film Festival, ganhou Spotlight Gold Award, ganhou o melhor filme no Festival Fantastique, que é o festival de terror que tem no Rio de Janeiro, terror e fantasia. E eu estou muito feliz, porque o filme vai para os cinemas, e é uma realização muito grande. Brasileiro, filme de terror brasileiro. Claro que não podia faltar a mensagem de uma parceirona aí sua, que está nesse filme, está em outros tantos trabalhos, olha só. Titi, quantos trabalhos a gente fez juntos? O primeiro foi em 1992, foi Brida. E depois, logo em seguida, você escreveu O Amante de Tiradentes, que você quis que eu fizesse, fizemos juntos. Depois a gente fez, em 2003, DNA, nossa comédia. Uma peça dirigida pela Bibi. E depois, em 2005 e 2006, veio Prova de Amor, que foi a primeira novela. E depois, em 2005, 2006, 2007, foi Caminhos do Coração, Os Mutantes. Veja só, muitos trabalhos, mas o que tem de muito legal nessa nossa amizade é que ela é muito mais forte do que os nossos trabalhos juntos. Tinha outra coisa que nos aproximava muito, que era a tua mamãe, essa linda, maravilhosa atriz, Helena. Ficamos tão amigas. Quantos natais, quantas passagens de ano, quanta coisa linda, muito trabalho bonito nosso. Eu desejo muito, Tiago, que Possessões venha a ser um grande sucesso, porque você merece muito. Então fica aqui todo o meu carinho, meu amor e um grande, grande, grande sucesso para Possessões. Maravilha, muito bom, estou muito emocionado. Eu lembro que eu era menino, tinha aquela coleção Teatro Vivo, tinha o Rei da Vela, tinha umas fotos lindas de Italanandi fazendo Heloísa de Lesbos. Ítala já era um ícone do teatro e foi um prazer quando nós nos conhecemos em Brida, começou ali uma amizade que já tem 30 e tantos anos e tantos trabalhos, é uma amiga querida, se tornou realmente muito amiga de minha mãe, fiquei muito emocionado ao escutar o depoimento de Ítala, está no meu filme, numa participação especialíssima, é uma bênção, tenho muita gratidão por estar vivendo esse momento. Que muito ótimo. Bem. Bom, você citou SBT, você também escreveu novelas por lá, né? Como, por exemplo, Uma Rosa com Amor, enfim, entre outras. Amor e Revolução, que foi uma novela ambientada durante o período da ditadura militar, que é um tema muito mais explorado pelo cinema do que pela TV, né?
E aí você colocou na novela acontecimentos ali verídicos daquela época. Que cuidados você tomou para falar daquele período? Então foi uma experiência muito interessante, porque eu tinha um contrato muito bom com o Silvio Santos, que tenho gratidão por esse contrato que ele me deu, que era para fazer 4 novelas. Eu escrevi as 4 novelas, mas 2 foram para o ar. Uma Rosa com Amor, que foi um remake, foi bem de audiência, já teve algumas reprises, e Amor e Revolução, que era uma novela muito diferente do que se via no SBT, que era uma novela sobre a ditadura militar, que a gente realmente seguiu a cronologia dos acontecimentos e a gente tinha depoimentos de pessoas no final dos capítulos que tinham vivido aqueles acontecimentos. Então, era uma novela que mexia muito nessa dor, né, da ditadura, da falta de democracia no país. Nesse momento, eu percebi como o nosso país é um país até hoje profundamente dividido entre forças progressistas e forças conservadoras. Amor e Revolução foi a minha novela que fez menos sucesso, talvez porque eu tenha me metido a falar de política no SBT. Mas foi uma novela que ficou dentro da média de audiência, que era esperada, ficou dentro do orçamento. Foi a minha única novela que não foi um fenômeno de sucesso. E depois dessa novela não voltei a escrever novela ainda. As outras 2 novelas que tinham esse apelo infanto-juvenil deixei escritas no SBT, mas a dona Iris Abravanel se associou à Televisa para fazer adaptações de novelas infanto-juvenis com bastante sucesso, diga-se de passagem, com a ajuda do Reinaldo Bori, que foi um diretor que eu levei para o SBT. Agora, você também cursou a Universidade de Califórnia, em Los Angeles, fez oficinas do Collab, é isso que chama? Do Sundance, que é a meca dos roteiristas internacionais, os roteiristas independentes, né, nos Estados Unidos. Há alguns anos, dizia-se que um dos problemas do cinema brasileiro era a falta de roteiristas, né? Nós não tínhamos bons roteiristas aqui. Que diferenças marcantes você percebe ou percebeu, principalmente lá em Sundance, entre o trabalho dos roteiristas americanos, estrangeiros, de modo geral, e os brasileiros? E eu entendi que para eles é uma ciência. Tem muito mais técnica do que nós estamos acostumados aqui no Brasil. Aqui eu aprendi com o Negrão, vendo como é que ele fazia a novela dele, com o Calmon, com o Agnaldo Silva, com o Lombardi, que foi um mestre da comédia para mim. A gente aprende no fazer com quem veio antes. Lá é uma ciência que você estuda, que tem diversas técnicas. E foi muito interessante para mim. Hoje em dia eu me considero um roteirista muito mais potente, muito mais capaz, e quero até voltar para a TV para mostrar isso no Brasil, e quero também fazer muitos filmes que Possessões seja apenas o primeiro, porque eu não pretendo parar de produzir e dirigir cinema. Então acho que realmente o cinema brasileiro sofreu durante algum tempo por falta dessa inexperiência das técnicas de roteiro por diversos cineastas, assim como padeceu também por um modelo de produção em que o filme, ao contrário dos Estados Unidos, ele já vinha bancado desde o começo. Então ele não precisava da bilheteria para se pagar, para dar retorno. Enquanto lá, nos Estados Unidos, existe essa cultura de que são investidores particulares que financiam o filme para ter retorno de lucro. Então é preciso que aquele produto tenha esse potencial de ser lucrativo, de realmente atingir grandes audiências. Perfeito. Tiago, para a gente encerrar o programa, com tantas atividades aí, né? Televisão, agora no cinema, a gente tem a febre dos streamings. Como é que fica o teatro na sua vida, né? Você tem alguns planos? Eu tenho. Eu vou fazer 50 anos de carreira daqui a 3 anos. Eu tenho vontade de que esses 50 anos de carreira sejam celebrados com a minha volta ao teatro. Opa! Muito bom! Então, eu estou aqui pensando muito em escrever comédia e fazer comédia. E pensando muito, às vezes eu penso também sobre a volta do teatro político, que pode ser necessário nesse momento também. Tenho pensado muito sobre como voltar ao teatro. Mas eu tenho essa vontade de que a minha celebração dos 50 anos de carreira seja nos palcos. Por isso que até que eu vim com essa camiseta hoje aqui, homenageando, né, a comédia e a tragédia, essas figuras clássicas
do teatro, porque o teatro é a raiz, é a fonte, né, de tudo. Foi ali que eu aprendi, foi ali que eu comecei e é para lá que eu quero voltar. A televisão me afastou durante muito tempo disso. Agora eu estou enveredando pela literatura, pelo cinema, mas o teatro continua no meu coração. Muito bem. Muito bom, Tiago. A gente só pode agradecer. Ficamos aqui esperando seus novos trabalhos no teatro, mas também no cinema, na TV, nos streams, em qualquer lugar. A gente precisa de pessoas que contem as nossas histórias. Muito obrigado. Muito obrigado a vocês, Atílio, Cris. Adorei estar aqui com vocês. Muito obrigado. Obrigada, viu, Tiago? Obrigada, foi uma delícia esse bate-papo. Muito obrigado a todos também que nos acompanharam até agora. A gente se vê no próximo domingo. Lembrando que quem quiser rever ou recomendar nosso programa é só acessar o YouTube. Beijo, boa noite.